Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa segunda-feira, da 32ª semana do Tempo Comum, dia em que comemoramos também a memória de São Martinho de Tours, bispo da Igreja. Por meio de sua vida e sua intercessão, iremos compreender o que o Evangelho hoje nos ensina. Bom, meus irmãos, no dia de hoje, na narrativa de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 1 a 6, a gente percebe ali Jesus dando conselhos aos discípulos. Dois conselhos, na verdade. E diante desses conselhos, os discípulos dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, há a possibilidade de que a gente não venha a conseguir cumprir, né? Com a fé que temos hoje, não seria suficiente cumprir o que o Senhor acaba de nos orientar. E aí vem a meditação. Será que existe alguma coisa que em nós não seja realizável? Seja por nós mesmos, né? Será que existe alguma coisa que Deus queira alcançar em nossa alma que é realmente impossível? Então, diante dessa meditação, rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos dê coragem e boa vontade para realmente estar à altura do que Deus espera de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença. E vos pedimos a graça, Senhor, de compreender o que de fato esperas de nós. Dai-nos também, Senhor Jesus, um coração realmente pronto para toda boa obra, para todo o teu amor. Sim, Senhor Jesus, tu és o Deus que pode realizar impossíveis. E é nisso que nós fiamos a nossa fé. Dai-nos então, Senhor, largueza de fé, largueza de entendimento, largueza de coragem, para que tudo que o Senhor espera de nós se realize, por obra de vossa graça. Por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá ao Evangelho. Assim se diz hoje, ó. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que a ele se lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia só, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eita, forte, né, o negócio. Então, meus irmãos, aqui realmente o Senhor dá aos discípulos conhecer duas realidades importantes. Primeiro, se alguém, né, colocado no encargo de ser discípulo, de ser apóstolo, de ser alguém que evangeliza, que profetiza, né, que é um sacerdote, para os pequeninos, né, para aqueles que estão ali a receber a fé, torna-se motivo de escândalo, ou seja, de contra-testemunho, né? O risco aqui é esses pequeninos que estão ali recebendo o evangelho é, passarem a não crer mais, passarem a perceber que aqueles que foram colocados para pregar estão dando contra-testemunho, então não justifica eu voltar o meu coração para o que é belo, eterno e verdadeiro. Ou seja, os escândalos, eles podem chegar a um ponto, a depender, né, do tamanho da fé dos pequeninos, daqueles que recebem a fé, a dependendo do tamanho desta fé e do tamanho do escândalo também, por que não dizer, pode acontecer de eles abandonarem a fé, ou seja, receberem o dom, mas o negarem, né? Terem conhecido um dia a verdade, mas não quererem mais viver na verdade.
terem um dia percebido um testemunho que os arranca desta terra e leva para a verdadeira esperança, que é a vida eterna, que é a comunhão com o Senhor, que é a vida de virtudes, e desistir disso porque acha que é inalcançável. Os maiores não conseguiram, então eu não vou conseguir, né? Daí que a gente consegue entender a dimensão da necessidade, né? Que além de Cristo ser o modelo, o molde, que venceu o pecado, né? E venceu a morte pela ressurreição, ou seja, um modelo de santidade, também ele arraste consigo, né? Seus irmãos na fé, os filhos da igreja, que também foram arrancados deste mundo, das garras de Satanás, saíram do pecado, saíram das concupiscências, das paixões desordenadas e alcançaram a virtude. Por isso, né, a gente percebe que o céu está povoado de almas, né, fiéis, zelosas, que não produziram escândalos, mas ao contrário, né, escandalizaram o mundo, né, ou seja, enfureceram Satanás, porque de fato brilharam de maneira tão resplandecente a luz de Cristo que conseguiram tirar muitos da escuridão. Mas ai daqueles que foram a causa das trevas, né, da escuridão, do medo e do abandono de muitos que perderam a fé por causa de nossos pecados. Seria melhor que se amarrasse uma pedra de moinho em seu pescoço e jogasse no mar, né? Ou seja, a sua vida se perdeu. Meus irmãos, isso é muito grave. E aí Jesus primeiro dá essa máxima, né? Que os escândalos vão acontecer, mas que você não seja o motivador desses escândalos, ou seja, a sua vida esteja em ordem. Você tem fé, né? Você recebeu a palavra, você foi encorajado a viver na beleza, na justiça, no que é bom, no que é eterno e verdadeiro. Você recebe a palavra todos os dias, você recebe o Senhor, você o acolheu, né? Você foi batizado, né? Separou-se do pecado, veio para a luz, toma a Sagrada Comunhão, né? Medita, reza o rosário diariamente, né? Você, enfim, pronto, fica firme aí, é o que o Senhor quer dizer. Fica firme aí. Profetiza, né? Seja fiel, seja um homem, uma mulher de fé. Isso que é o importante. A fé é importante não apenas para conduzir os demais à fé, né? Mas também para manter as graças da fé e do verdadeiro objetivo de vida em você, para conservar essas graças em você, né? Então, ao falar sobre evitar o escândalo, Jesus também está dizendo: mantenha firme a vossa fé. Ela é suficiente para evitar escândalos, né? E aí vem o segundo conselho. O segundo conselho é: prestai atenção, né? Porque se alguém pecar contra você, se alguém vos ofender, se alguém transgredir, né, a lei contra você, uma vez, duas vezes, 7 vezes no mesmo dia, perdoa quantas vezes a pessoa chegar a dizer assim: é, eu estou arrependido. Então, todas essas vezes, você vai ter que perdoar. Você precisa perdoar. Ah, Fábio, mas às vezes as transgressões são muitas, né? E as nossas não são também? Né? E outra, o que seria nos ofender? Né? O que seria nos ofender? Por quê? Porque nós, muitas vezes, estamos fixados em nossas paixões, temos nossos orgulhos, temos nossa vaidade. Quando alguém peca contra nós, né? Nos ofende, né? Transgride a nossa vontade. Na maioria das vezes, eu só vou ficar ofendido porque eu sou vaidoso. Eu só vou ficar ofendido porque eu sou avarento, porque eu sou cobiçoso, né? Porque eu sou luxurioso, né? Passional, porque eu sou irado, sou colérico, né? Então eu só vou ficar irado, triste, abatido, deprimido, né? Desejando a vingança, a morte, né? O silêncio, a queda, né? Do outro por causa de minhas paixões e não por causa da fé que está presente em mim. Por causa da fé que está presente em mim, eu devo desejar para o meu próximo
apenas o bem. Eu devo desejar ao próximo o bem que eu também recebo de Deus. Se eu por Deus só sou perdoado o tempo inteiro, né, acolhido, instruído, iluminado na verdade, para o outro eu também deverei desejar o mesmo. Que ele seja convertido, que ele se ilumine, que ele volte a Deus, que ele tenha comunhão, que ele se corrija, que ele se arrependa, que ele seja feliz, que ele conheça a Deus, conheça a verdade, conheça a beleza, né? Às vezes, quando a pessoa conhece tanto assim a Deus, ela se vê tão realizada que ela para de nos importunar. Então é bom que eu queira o bem para o próximo. É bom que eu queira a verdade no coração do meu irmão. Que uma vez ele realizado, ele já não vai esperar em mim o que não deveria esperar, mas apenas em Deus. Né? Porque nós não devemos ser objeto de tanta expectativa humana. Né? Coitados de cada um de nós. O que a gente poderia oferecer de melhor ao outro, ainda assim é pouco demais. O que a gente pode oferecer ao outro é um pouquinho de tempo, um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, né? Um pouquinho de palavra, um pouquinho de sorriso, um pouquinho de carinho. Mas não é suficiente para preencher a alma abissal, colossal que o outro tem. Isso aí só quem preenche é Deus. Opa, mas e se eu tiver fé? E pela fé eu tiver comunhão com Deus? Aí sim, o Deus que eu tenho pode ser para o outro tudo que ele precisa. O Deus que eu tenho pode ser para o outro tudo que ele precisa. Por isso eu preciso ter comunhão com o outro. Em vez de desejá-lo o mal, eu devo desejar o bem. E justamente o bem que reside em mim, porque o bem que reside em mim é Cristo. Todo o bem que há em nós foi Deus quem pôs. Se eu tiver em descomunhão com o meu próximo, eu não consigo expor a ele o bem. E é provável que eu exponha a ele o mal. E expondo a ele o mal, né? Porque eu sou vaidoso e quero vingança, eu sou luxurioso e quero, né, adultério. Se eu expor para ele a maldade que está no meu coração, eu levo escândalo. Eu sou aquele que acabou de dizer Jesus que era preferível que eu colocasse uma corda no pescoço, amarrasse e jogasse, né, atirasse ao mar. Veja, meus irmãos, como Jesus é didático. A primeira coisa que ele tem para dizer é: fixa o vosso coração na vossa fé. Ela não é vã. Deus não engana ninguém. Eu não estou aqui para vos enganar. Eu estou aqui para vos iluminar. A fé não confunde ninguém. Evita o escândalo. Em vosso coração dê apenas o que é bom. Eu estou lá para ser dado, né? Então, fixai a vossa vida na fé. Não seja motivo de escândalo. E para que você não se sinta tentado a dar ao outro, né? Praticar no outro a justiça que você acha boa, aí perdoe. Perdoe uma vez, 7 vezes, perdoa quantas vezes for possível. Foi por isso então que os apóstolos disseram com muita sabedoria: aumenta-nos a fé. Porque eles perceberam que não tinham ainda talvez a fé suficiente para manter-se nela e também não tinham fé suficiente para manter esta ordem primeira, que é desejar apenas o bem, nunca fazer o mal e realizar todo o bem possível. Ora, meus irmãos, o bem possível que nós podemos realizar é pequenininho, né? É muito pequenininho. Por quê? Porque nós somos homens, não somos Deus, né? Agora, o bem que Deus pode realizar, se eu o tiver em meu coração, é a cura, a libertação, a salvação, a redenção, a conversão do outro. Deus pode realizar isso no outro por meio de mim, mas é necessário que eu esteja com o coração reconciliado, senão eu vou escandalizá-lo. O que vai sair de mim, em vez de ser aquela água limpa, transparente, odorífera, né, que dá vida, que é cálida, né, que falávamos ontem, que sai do interior de nosso coração, aí se eu espremer minha vida num coração amargo, cheio de vaidade e de ódio pelo outro, o que eu vou dar ao outro? Uma água fétida, pútrida, que em vez de dar a vida, abafa, né? Um coração pantanoso, perigoso, né? Que esconde cobras e diversas outras coisas
terríveis, que não é um lugar aprazível para ninguém ficar. Tornar-me-ei uma pessoa insustentável, uma pessoa desagradável, uma pessoa ruim. Por isso que Jesus fala, se vocês tiverem fé, mesmo pequenininha, vocês conseguem colocar ordem até no natural. Que, arrancar uma amoreira e colocar no outro lugar, né? É simples a ciência humana. Eu preciso tirar a planta pela raiz e colocá-la em outro lugar. Plantá-la em um outro lugar, mesmo que seja um lugar adverso como o mar. Usando de ciência, o homem consegue fazer isso. Para fazer isso, não precisa de fé. É isso que Jesus está querendo dizer. Para dominar os mares, as águas, os animais, a produção, a colheita, o plantio, a medicina, a farmacinética, qualquer tipo de ciência, a psicologia, a antropologia, a filosofia, a teologia, você não precisa, para dominar essas coisas, não precisa exatamente de fé. Ciência já basta. Esse é o dom, ciência. Para dominar a si mesmo, também não bastaria, não precisaríamos até de tanta fé. Precisaríamos, na verdade, de entendimento, inteligência para entender quem nós somos, né? Para amar e conhecer a Deus, bastaria sabedoria. Pronto. A fé é algo que, atuando nessas três coisas, mesmo que seja pequenininha e inicial, ela é suficiente para tudo. Para dar valor a tudo. O que Jesus está querendo dizer é, vocês não têm nem autodomínio, nem domínio sobre as coisas, nem domínio sobre si mesmos, nem conhecimento de mim, nem conhecimento do meu coração. Buscar isso, aumentar isso, para que vocês fiquem firmes na fé pequenininha que vocês já têm. A fé pequenininha que vocês já têm já é suficiente. Já gera milagres, já muda tudo. É o que aconteceu, por exemplo, com o santo de hoje, São Martinho de Tours. Vocês sabem como é que esse santo chegou à fé? Ele era um soldado romano, de uma família rica, né? Mas desde pequenininho ele era atraído pela verdade de Cristo, com uma fé pequena, né? E aí ele começou a perceber que tudo que ele vivia, né? Em Roma, ali, tudo que Roma vivia, perseguindo cristãos, não era bom. Ele começou a perceber que a palavra de Cristo sim era boa, né? Isso é lógico, veja, ele não precisou de ser dado a fé, nem de ser batizado, nem de nada. E ainda quando pagão, Jesus apareceu para ele. Ele vestia uma capa grande, né, bonita, vermelha, e aí ele era um soldado nessa época. Apareceu para ele um mendigo, todo nu na estrada. Ele cortou a sua capa bonita, né, e deu metade para vestir esse mendigo, cobrir a sua nudez. E ele dormiu. Quando ele teve um sonho nesta mesma noite, ele viu Jesus vestido com aquele manto que ele tinha dado, e Jesus entregava esse manto para os anjos, dizendo assim, São Martinho hoje me vestiu, eu estava nu e ele me cobriu, né? Então, ali, São Martinho percebeu que Jesus viu o pequeno gesto dele, um gesto de misericórdia, de bondade, de amor, né? E essa bondade, né, Jesus quis evidenciar. Então, depois desse ato, depois desse sonho, São Martinho, né, achou suficiente para entrar, né, no ensino de Deus, né, no seminário, tornou-se padre, depois foi para Tours, que é onde ele atuou, né, e lá ele tornou-se bispo, né, e sempre foi extremamente caritativo, colocou vários debaixo do seu manto, né. Então, meus irmãos, é isso que a palavra hoje quer dizer e São Martinho nos ajuda, né. Muitas vezes não é nem falta de fé o que nós temos. Muitas vezes a fé que nós já temos já poderia mover montanhas, né. O que falta em nós às vezes é entendimento, ciência, sabedoria, caridade. Mas todas essas virtudes são dadas em Deus. Que Deus abençoe você e creia, já tens o suficiente no coração
para fazer um belo estrago no mundo. Deus te abençoe, tenha um santo dia.